Algum tempo atrás eu estava ministrando uma palavra aqui e o Espírito Santo sussurrou no meu coração que há pessoas que têm mais coragem que o diabo. E eu disse que um dia eu iria ministrar uma palavra com esse tema, mais corajoso que o diabo. E é sobre essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém? Repita comigo, mais corajoso que o diabo. Quando você pensa em coragem, o que você pensa? Que uma pessoa corajosa, quem é essa pessoa para você? Quem é uma pessoa de coragem para você? Valente. Um cara que é valente. Destemido. O que mais? Acabou? Que enfrenta sem reclamar. Gostei dessa. Que enfrenta sem reclamar. Quem mais? Quem é uma pessoa corajosa para você? Acabou. Porque parece meio contraditório, né? De repente, coragem é algo positivo, sim ou não? Alguém ter coragem é algo positivo. Mas quando eu coloco mais corajoso que o diabo, isso é positivo ou é negativo? É positivo ou negativo? É negativo. No entanto, a palavra coragem, dentro de tudo que os irmãos falaram, a maioria aí está correta, está coerente com a descrição. E eu não vou colocar o significado, mas eu vou colocar aqui uma descrição, uma definição, que é a capacidade de agir apesar do medo. Eu achava que alguém ia dizer que é quem não tem medo. Não, coragem não é quem não tem medo, mas coragem está ligada a alguém que tem capacidade de agir, mesmo quando está com medo. Apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, e sim a ação apesar deste. Eu vou, mesmo que eu esteja com medo, eu vou agir. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes a gente faz uma coisa sem exatamente ter certeza, sem estar 100% coerente ou entendendo que aquilo é o melhor e a gente ainda assim faz. O contrário da coragem é tido moralmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. Alguém corajoso é alguém que quer ir mais além. Mas eu quero focar nesse ponto em que diz que coragem não é ausência de medo. A coragem não é alguém que não conhece limites. Coragem é alguém que sabe dos seus limites. Por exemplo, uma pessoa diz que é corajoso e vai atravessar a Fernandes Lima ali no sinal vermelho, ou seja, verde para os carros, e a pessoa vai atravessar, porque ele é corajoso. Isso é sinal de coragem? É sinal de estupidez, de loucura, porque o corajoso, apesar de ser destemido, ele sabe quais são os seus limites. Então, quando eu digo que alguém pode conotar-se como mais corajoso que o diabo, na verdade, eu não estou realmente falando de uma coragem, mas eu estou falando de uma estupidez. Mas para que eu não diga estupidez, eu vou dizer que há pessoas que se acham mais corajosos que o diabo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 10, se você estiver com uma Bíblia, você pode abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5,
E nós vamos precisamente ler o versículo 10. E o contexto dessa passagem é quando Jesus vai a uma beira-mar, né, dos Gadarenos ou Gerazenos, depende da versão bíblica que você tiver. E ele vai ali ao encontro de unicamente um homem que vivia possesso por espíritos malignos. Jesus faz essas coisas, sabe, irmã Poliana? Você vê aquela passagem da beira do poço, né? Que ele entra ali em Samaria só por causa daquela mulher samaritana. Aqui Jesus está indo aos Gadarenos por causa de um jovem. E que, a exemplo daquela mulher lá da beira do poço de Samaria, em João capítulo 4, esse também vai ser um grande evangelista naquela circunvizinhança, porque tempos depois, quando Jesus volta ali, há uma multidão de pessoas querendo ouvir Jesus, porque elas estavam impactadas pelo que aconteceu com aquele jovem, a transformação que aconteceu na vida daquele jovem. Olha isso. E o versículo 10, quem achou, diga amém. O versículo 10 diz: após Jesus ter tido um encontro com esse jovem, e os demônios que estavam nele, que segundo o texto diz era uma legião de demônios, de espíritos malignos estava naquele jovem. O contexto vai nos mostrar que era cerca de 2.000 demônios. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e ela está com um semblante pesado, o ambiente ao redor dela é pesado, e isso não é de se admirar, porque imagine, irmã Poli, uma pessoa que estava carregando cerca de 2.000 demônios. As legiões que estavam nele contabilizavam 2.000 demônios ou mais. O versículo 10 diz, os demônios. O versículo 10 é a fala dos demônios através da vida daquele jovem. Ele diz assim: ele suplicou com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. A minha Bíblia diz região, outras Bíblias podem dizer país. A palavra, nesse contexto, para região, ela vem de uma palavra do grego que nós encontramos no texto de Lucas. Eu acho que anotei aqui ou não anotei. Lucas capítulo 16, versículo 26. Ela vai ter, é só para você ter uma referência. A mesma palavra usada para região aqui é a mesma palavra usada no contexto de Lucas 16, 26. Quando Jesus está falando da parábola do Lázaro e o homem rico. E a palavra lá no começo de Lucas, capítulo 16, versículo 26, diz que além disto há um abismo. Então a palavra grega para região, no original dela, um dos significados dela muito forte é abismo, ou como algo que se abre, uma região que se abre, ou uma boca muito grande, aberta. E isso era o que significava, quando foi traduzido para região. Ele não está aqui especificamente, apesar de que alguém traduz para país, ele não estava pedindo para não ser expulso de uma localização geográfica. Ele não estava pedindo para não me expulse para a cidade vizinha, não era isso que ele queria dizer. Ele não estava pedindo para, de repente, permanecer nos Genezarenos ou nos Gadarenos. O que ele estava preocupado era que Jesus o enviasse para o abismo. Não tem a ver com região. Ele não estava preocupado em ser expulso para outro lugar. Ele estava preocupado com um lugar específico.
o abismo. Por isso, quando nós oramos e repreendemos espíritos malignos, nós evitamos e não concordamos em mandá-los cair por terra. Nós os mandamos para o abismo. Esse é o lugar deles. O abismo aqui é o lugar de condenação. E eu quero te chamar a atenção que nem os demônios querem ir para esse lugar. Mas esse é o lugar para onde as pessoas que não entendem o propósito de Deus para as suas vidas, para as pessoas que não abrem os seus corações para Jesus habitar e reinar, irão como destino certo. Infelizmente, nós não falamos tanto sobre isso. Mas imagina, que lugar é esse que o próprio demônio não quer ir para lá? O próprio diabo não quer ir para lá. Você já pensou nisso? Nota que o texto de Marcos, capítulo 5, fala claramente, eu vou te referir outro texto aqui, outra palavra. No versículo 6 do capítulo 5 de Marcos diz assim: Jesus ainda estava longe. O homem viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele, e gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Aqui o texto está falando que o jovem foi, mas quem estava possuindo aquele jovem? Demônios. Quem reconheceu quem era Jesus? Os demônios. Havia um entendimento, havia uma compreensão. Então muitas vezes os nomes Deus, até mesmo Jesus é mencionado em alguns lugares, mas não é porque as pessoas estão debaixo desse senhorio de Jesus. Elas mencionam como qualquer demônio menciona. Não significa que elas realmente têm entendimento de que Ele é o Senhor das suas vidas e estão dispostas a obedecer. Corre comigo para o livro de João, capítulo 3, ou o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, aí 2 livros à frente do livro de Marcos. Se você tiver em Lucas, versículos 1 e 2, João, capítulo 3, versículo 1 e 2, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Nicodemos era um dos fariseus, homens que eram hábeis na lei, nos profetas. Eles conheciam a palavra a fundo, eles sabiam exatamente como que cada coisa deveria acontecer, todo o procedimento, tudo aquilo que um verdadeiro seguidor do Deus Criador deveria viver. Esse Nicodemos era um desses que sabia disso tudo. Versículo 2: ele veio a Jesus à noite e disse, muito bem, irmã Lidiane, mestre, todos nós sabemos, e eu quero que você preste muita atenção nessa frase, todos nós sabemos. Quem era Nicodemos? Era uma autoridade do meio religioso. Ele era um fariseu. Eles tinham reuniões específicas para ensinar o povo e reuniões específicas onde eles debatiam entre eles acerca da lei, do que estava escrito. Quando Nicodemos diz, nós sabemos, quem é esse nós? Quem é esse nós? Você, Alice? Não.
Alice não estava lá. Sabe, Cícero, ele estava falando dos homens que eram aqueles homens hábeis, catedráticos, aqueles que conheciam mesmo a letra. E ele está dizendo, nós sabemos. Olha o que eles sabiam. Nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Nós sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. E aí você vai entender daqui a pouco por que eu estou dizendo que há pessoas que parecem ter mais coragem que o próprio diabo. Porque estes homens, que diz aqui a palavra que sabiam que Jesus era enviado de Deus, e como eles conheciam a letra, olha o que eles dizem para finalizar o versículo 2. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Já pensou? Você vê que algo é de Deus. Você está certo por A mais B, por todos os cálculos, por todas as matemáticas, que Deus existe, que Ele enviou alguém para ensinar, para mostrar o caminho. Alguém nessa noite pode duvidar da existência de Deus. Eu diria, muitas pessoas podem duvidar da existência de Deus, mas eu não posso. Eu não posso. Cícero, o meu filho, esse menino que está ali, ele nasceu com uma doença que chama-se celíaco. No Brasil, até água mineral é obrigada a escrever não contém glúten. Coisa que não tem nada a ver com trigo. O que água tem a ver com trigo? Trigo, o glúten é um produto derivado do trigo. Então tudo que tem trigo tem glúten. Se o Aécio comesse alguma coisa disso, de trigo, no máximo em 2 dias eu tinha que estar numa emergência com ele. Porque era febre, vômito, dor de cabeça, era a coisa mais horrível do mundo. Eu passei 2 anos lutando com ele na África, sem saber o que ele tinha. Quase todo mês eu estava no hospital e o que ele mais gostava, biscoito, que tal de miojo, essas coisas, era bater no estômago dele, eu estava no hospital. E um dia, aos 9 anos de idade, Deus o curou. Sabe por que Deus curou? Porque eu te desafio a buscar na medicina contemporânea uma cura para o celíaco. Existem alguns tratamentos que talvez, que custa o olho da cara, talvez te leve, só nos Estados Unidos, no Brasil não tem, que talvez você fique melhor, tenha uma vida melhor. Mas ele foi curado. Eu posso duvidar de Deus? Eu não posso duvidar de Deus. Eu já estive num carro alvejado de bala, não pegou uma em mim. Sabe quem me livrou? Deus. Eu não posso duvidar de Deus. Eu não tenho o direito. Cícero, eu estava um dia, eu e minha esposa, jogado numa casa ali na Avenida Rotary, com chikungunya, eu e ela. Com esse menino, tinha 13 anos de idade. Ela não conseguia ir para o banheiro para fazer uma necessidade dela. Eu levei ela para o hospital o quanto pude. Quando voltei, já estava arriado junto com ela. E eu falei sozinho com o Senhor, me socorre. E passou alguns minutos e a sua esposa chegou lá. Eu não posso duvidar que Deus existe. Eu não tenho esse direito. E eu tenho que temer a Ele, e seguir a Ele, servir a Ele, com tudo que eu creio, com toda a minha força, com tudo que eu sou, o que eu tenho, tudo eu coloco à disposição do Senhor. Porque para mim, se eu perder tudo nessa vida, é lucro por causa do Senhor. Se eu perder tudo por causa do Senhor, é lucro. Se eu perder tudo para uma pessoa ter um impacto na sua vida, através do amor de Jesus, para mim valeu muito a pena. E eu posso dizer a você, minha parte humana, me preocupo com a minha esposa, com meu filho, mas se Deus cuida de mim, Deus vai cuidar deles. Esses homens
disseram: o que você faz já é suficiente. Há alguma coisa que Deus tem feito na sua vida que você possa dizer: isso é suficiente? Jesus, para mim já basta, isso aqui é suficiente. Ou Deus nunca fez nada na sua vida e você duvida da existência dele? Como é que você vive, como é que você se relaciona com ele? Sabe, a cada manhã, quando eu consigo abrir os meus olhos e levantar, e eu digo: Senhor, a sua misericórdia se renovou mais uma vez. E a partir desse momento, já tenho um grande privilégio de louvar, de adorar e de exaltar o nome do Senhor. Porque ninguém pode amanhecer o dia e pôr o pé no chão, se não for pela graça dele. Mas há muitos que dizem não. Há muitos que dizem que ele não existe. Só que hoje eu não estou aqui para falar com aqueles que não reconhecem. Eu estou aqui para falar com aqueles que reconhecem. Porque estes homens reconheciam que Jesus era vindo de Deus, que Jesus só podia ser um enviado do Senhor por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele fazia. Mas você não acredita no que vai acontecer. Você acredita porque está escrito, a Bíblia está dizendo, né? E a gente não pode duvidar do que a palavra de Deus diz. Vai comigo para Mateus, volta aí. Volta aí, 1 livro, 2 livros, 3 livros. Livro de Mateus, capítulo 26. Eu quero que você reflita algo comigo nessa noite. Eu estava falando de homens que não tinham dúvidas de que Deus existe. Amém? Quem crê que Deus existe aqui? Você crê? Você crê? Há coisas na sua vida que você diz: só pode ter sido Deus? Eu creio que tem. E isso, Letícia, nos coloca um grande peso. Nós não temos direito de duvidar. Mateus capítulo 26, quem achou, diga amém. Versículo 3 e 4. Versículo 1 e 2 diz assim: quando Jesus terminou essa conversa com os seus discípulos, disse-lhes: como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e o Filho do Homem será entregue à crucificação. Jesus diz, não apenas que ele vai morrer, mas diz como que ele vai morrer. 2 dias antes. Quando Jesus estava falando com os discípulos, naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Meus irmãos, esses homens sabiam quem era Jesus, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabiam que Jesus era o enviado de Deus, experimentaram nos seus dias milagres como ninguém jamais poderia ter visto. Você imagina demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas de cadeias, cegos vendo, coxo andando, morto levantando dos seus túmulos. Esses homens estão planejando matar Jesus. E eles não estão só planejando matar Jesus, eles vão fazer isso. Eles vão matar Jesus. E de repente alguém olha para mim e diz: ah, pastor, mas foi lá, foi naqueles dias. Mas eu te pergunto, você crê que há um Deus criador dos céus e da terra? Você crê? Alguém aqui crê? Alguém duvida? Quem crê, diga amém, que Deus existe. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê.
Esses homens também sabiam disso. Mas eles estavam planejando matar ele. E mataram Cícero. Os nossos dias, Cícero, não é diferente. Eu queria muito que você viesse hoje. Eu louvo a Deus que você veio. Porque há muitas pessoas que não apenas planejam matar Jesus para elas, como querem matar Jesus na vida de outras pessoas. Eles são corajosos, para não dizer que são estúpidos. Estes homens, você não tem noção da capacidade do ser humano. Eles planejam não apenas matar Jesus para eles. Sabe aquela pessoa que, se não é para ser meu, não vai ser de ninguém? Você já viu esse tipo de pessoa? Esses dias eu ouvi um pai que matou a sua esposa, matou uma enteada e um filho, porque a mulher pediu o divórcio. E ele disse: se não é para ser minha, não vai ser de ninguém. Matou os 3 e depois se matou. Puxou a arma. Esse tipo de pessoa existe, infelizmente. E há pessoas hoje que elas não podem ver um resquíciozinho de coisa boa na vida de ninguém, que elas querem destruir. Elas não podem ver a ação de Jesus na vida de ninguém, que elas querem destruir isso. Mesmo sabendo que ele existe, só que para elas convém que Jesus não exista. Então aqui há 2 linhas. A primeira linha, há muitas pessoas hoje que continuam fazendo isso com Jesus. Elas sabem que Deus existe, elas sabem de Jesus, mas elas matam Jesus em seus corações. Jesus não tem vida nelas. Jesus não pode viver nelas. Mas sabe o que é pior, Cícero? Jesus não pode viver nelas e não pode viver em mais ninguém. Porque quando a gente decide, porque isso é nós, não coloca em ninguém, é nós decidimos. Esses homens estavam reunidos, conversando para decidir o que fazer. Eles decidiram. E quando nós, irmã, fazemos uma coisa ruim para alguém, isso passa por uma decisão em nossos corações. Nós não somos crianças. Nós fazemos porque a gente sabe o que está fazendo. E a gente quer fazer desse jeito. Porque a gente se sentiu magoado, machucado, ferido. E a nossa carnalidade diz: se você foi ferido, você tem que ferir. Se você foi abusado, você tem que abusar. O Espírito Santo está me dando uma palavra que eu não vou compartilhar hoje, só um pincelzinho dela. Eu ouço as pessoas, irmão Alexandre, reclamar de pessoas que são egoístas. E esses dias eu vi um egoísta reclamando de um egoísta e dizendo que não tem condição na casa dele. Sabe por que não tem condição? Porque, Ivete, quando um espírito demoníaco, espírito do egoísmo, que habita numa pessoa, encontra com outro egoísta, eles não se repelem. Não há vitória. Há abraço. Há aperto de mão. É nós aqui, estamos juntos, vamos destruir. Vamos acabar com essa vida. Porque não tem como alguém que possa vencer o pecado, o espírito mau do egoísmo, se ele não for altruísta. E é muito difícil. Porque o que é o altruísmo? É alguém pegando tudo para si e você dando tudo de si. Como é que posso vencer o demônio do ódio na vida de alguém? Amando. Mas quando alguém tem uma atitude de ódio com uma pessoa, a gente faz o quê? Retribui na mesma moeda. Jesus disse que não é assim que nós vencemos. A gente vence o mal com o bem. Jesus, queridos, ele sofreu abandono, mas ele amou as pessoas.
Ele não abandonou ninguém. Ele foi caluniado, mas nunca caluniou ninguém. Por isso ele tinha poder, tinha autoridade. As pessoas hoje querem ter autoridade, quando elas não têm exemplo na vida delas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Há muitos que sabem sobre Deus, sabem sobre Jesus, mas resolveram assassiná-lo em seus corações. Não perdoando, não amando, não observando suas palavras, ofendendo, maltratando. Pastor, mas eu sou maltratado, eu sou ferido, eu sou machucado. Mas se você quer vencer, tem que ser de outra forma, a forma de Deus. João capítulo 12. Os supostos corajosos não querem apenas matar Jesus. Eles querem matar tudo que tenha um cisco, um sinal de Jesus. Porque para eles é importante que Jesus seja desmentido, que Jesus seja feito de uma história de caronchinha, como como é que eles chamam? Conto de fábulas, coisas que não são reais. Para eles é importante isso. Então, Jackson, é importante que você seja destruído, porque de onde você veio, é importante que Jesus seja desmoralizado, para que então eles possam se vangloriar e fazer festa. Então eles não estão interessados apenas em matar Jesus, querem te matar também. E eu sei que as perseguições vêm. João capítulo 12, quem achou, diga amém. Versículo 9. Você sabe o que aconteceu um pouco antes, no capítulo 11? Lázaro foi curado, foi ressuscitado. Não é isso? No capítulo 11, Lázaro ressuscitou. Sabe essa ressurreição, Cícero? Cícero, todas as pessoas vão olhar as coisas ruins em nossas vidas, mas Deus olha o que é bom em nós. Nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer: papai é bravo, papai não é bom. A esposa vai olhar, vai achar um monte de defeito em nós, mas Deus vai olhar para nós e vai ver algo bom em nós. E por causa desse cisquinho de algo bom, Ele estende as mãos para nós e diz: deixa eu te tirar desse lamaçal que você está vivendo, deixa eu te colocar num lugar limpo. Versículo 9. Quando o povo de Jerusalém soube da chegada dele, a chegada de Jesus, correu para ver Jesus e Lázaro, a quem havia ressuscitado dos mortos. Por isso, os sacerdotes principais resolveram matar também. O que diz a sua Bíblia? Os principais resolveram matar também a Lázaro. Eles não querem matar só Jesus, eles também querem matar a Lázaro. Eles não querem matar Jesus só. Eles não querem apenas que Jesus não exista. Eles querem destruir o Robson também. Eles querem destruir o Alexandre também. Eles querem destruir o Cícero também. Eles querem destruir a Poliana também. Eles querem destruir a Vitória também. Porque onde vocês estão, há um testemunho de algo que Jesus fez. Eles querem destruir ao Jackson também. Porque onde vocês estão, há um testemunho do que Jesus fez e do que Jesus faz. E para que eles se achem, eles precisam fazer com que o nome de Jesus desapareça. Então, se você faz que o nome de Jesus apareça, eles querem te destruir. É por isso, irmão Cícero,
que as pessoas vão te questionar, vão te indagar, vão fazer você desistir de congregar, mas nenhuma fez uma vírgula pela sua vida, mas Jesus fez. Cícero, há pessoas, há clubes que pagam milhões de dólares por jogadores. Você sabe que você é um amante do esporte, você gosta do esporte, você sabe disso. Você sabe que há jogadores aí que são comprados por cifras que a gente não sabe nem como contar. Mas nenhum clube disse assim, o melhor do mundo quem é hoje aí? Quem eu não sei, Messi, Neymar tá fora, né? Cristiano Ronaldo, Messi. Nenhum clube do mundo, Zé Carlos, disse para um Cristiano Ronaldo, o português lá, vem jogar no nosso time, que nós vamos sacrificar a vida do preparador físico para que você venha jogar conosco. Nenhum deles fez isso. Mas Cícero, Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida com o preço de sangue. Ele entregou a vida dele pela nossa. Nós não valíamos nada, mas ele pagou um preço. Mas há pessoas que não fizeram uma vírgula por nós, que se acham no direito de dar opinião na nossa vida, e para pior, nunca para melhor, só para pior. Mas ao invés de chegar e dizer, você vai conseguir, vá, lute, continue firme, não, alguém desiste disso. Você acha que é teu amigo alguém que faz isso? Você acha que alguém que te quer bem, alguém que faz isso? Alguém que está lá vendo a sua luta, chega para você, rapaz, para com isso, desiste disso, volta para o crime, volta para a Umbanda, volta para tudo que você fazia antes. Será que é seu amigo mesmo? Vai dizer para você, agora está passando fome, antes tu tinha tudo. E aí? Tinha tudo e não tinha nada. Porque sem Jesus o homem é nada. Está perdido, indo para o inferno. Porque tem um monte de gente aí cheio de dinheiro e de coisas que estão indo para o inferno, porque não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E no fim, querido, não adianta que dinheiro não vai contar. Dinheiro não conta nem nessa vida. Conta nem nessa vida. Eu vi esses dias um documentário aí de um cara que, por causa do filho com doença, disse que dinheiro não era o problema. E a enfermeira olhou para ele e disse, não é a solução também. Porque não tem dinheiro no mundo que faça algo para mudar a história do seu filho. E aí? Alexandre, eles não querem matar só Jesus. Eles querem matar a gente também. Porque a hora que eles veem que Jesus é um testemunho na nossa vida, você começa a sofrer afronta, perseguição, as coisas começam a não dar certo. É os primeiros momentos da gestação. Depois que passa disso, acaba a luta, acaba o sofrimento? Não. Mas nós nos tornamos mais confiantes, mais firmes no Senhor e não desistimos por qualquer coisa. Eu quero ler com você um livro, bem no finalzinho da Bíblia. Vá para Apocalipse e depois vai voltando. O livro de Judas, que, segundo a irmã Mariana, é o livro que ela mais gosta agora da Bíblia. Livro de Judas. Vamos ler todo esse livro rapidamente para você entender uma coisa. Olha para as pessoas à sua volta. Veja o que elas estão fazendo. E quando elas vierem dizer alguma coisa a você, coloque na balança as palavras e a vida dessa pessoa. Veja para onde vai cair mais. Porque há muita gente querendo dar opinião em nossa vida, Jackson, mas não fazem nada por nós. Você quer dar opinião na minha vida, então caminha comigo, anda junto comigo, chora comigo, sofre comigo,
ri comigo, aí eu vou te ouvir. Aí eu vou procurar saber o que você pensa, o que você acha. Não caminha comigo. A sua ideia, a sua opinião é muito boa. Guarde-a para si. Judas, quem achou, diga amém. Judas só tem um capítulo, então é capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados do Deus Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Quem pode dizer amém? Eu sou um desses, eu sou um dos chamados. Então, é para mim, diga assim, é para mim. Diga, esta carta é para mim. Muito bem. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Você ouviu isso? Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Agora alguém olha para a sua vida, não consegue ver nada de Deus e quer dar opinião para te levar para o abismo. Você vai ouvir? Ande com pessoas que estão vendo Deus na sua vida e que ora pelo melhor para a sua vida, que clama como está clamando esse nosso amado irmão Judas por nós. Versículo 3: Meus queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação de Deus, a salvação que Deus nos deu. Porém agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé de Deus. Defendam bravamente a fé de Deus. Diga como Paulo: eu não julgo já ter alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Amém? Amém, Zé Carlos? A gente não chegou lá, Zé, mas a gente precisa deixar cada dia uma coisa velha para trás e seguir para frente, seguir para Jesus. As pessoas vão olhar para mim e vão olhar um monte de defeito, porque isso é tendência humana. A gente faz 99% certo. Se fizer 1% errado, o 1% vale mais do que o 99%. Mas Jesus olha para o que é bom em nós. Então defenda uma fé, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo. Sabe por que temos que ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. 4. Digo isto porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nós tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Eles são mais corajosos que o diabo. Eles se infiltraram. Sabe o que significa se infiltrar? Eles chegam como amigos. Eles chegam como pessoas intelectuais, conhecedores de bem e mal, e começam com as conversinhas. Sabe quando você sabe que é de Deus ou não é? O seu coração te diz na hora. Você começa a ficar mais triste, você começa a ficar mais intolerante, se aborrecer mais rapidamente, depois que você ouviu um conselho desse. São ímpios. Sabe o que é ímpio? Pessoa que peca com vontade. Ela peca sabendo que é pecado,
e gosta de fazer isso. E o que ela quer? Ela quer arrumar mais parceiros para estar com ela. Porque nem Satanás quer ir para o inferno, mas ele vai fazer de tudo para levar um monte com ele. E está fazendo. Cuidado com essa gente. Cuidado com o que eles falam. Porque eles andam em desobediência e o destino deles já está traçado. Porque eles estão mudando, transformando, se voltando contra o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. 5. Lembre-se de fatos que vocês conhecem, que o nosso Senhor, que o Senhor Salvador da terra, aliás, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada um deles que não confiou nele e não lhe obedeceu. Aí aqui Judas vai fazer uma lista, queridos, de situações que aconteceram e como que Deus agiu. E é isso que nós precisamos de entender nessa noite. Gente, amados em Cristo, meus irmãos, amigos, pessoas que estão me ouvindo hoje, entenda uma coisa: quer você acredite ou não, há uma condenação. Alguns estão pagando para ver. Mas o que acontece é que Deus, Ele é um Deus que é totalmente amor. Amém? Deus é totalmente amor. Mas Ele é também totalmente justiça. Ele é totalmente justiça. Então não pensa que as pessoas que, por dizerem, andarem pelas suas filosofias, viverem a vida do jeito que elas querem, que elas serão poupadas, porque elas viveram do jeito que queriam e ignoraram a Deus. Elas terão um castigo. Ele começa com essa passagem. Você sabe que Deus, para tirar o povo do Egito, matou o primogênito de todos os egípcios. Sim ou não? Você sabe disso? Sabe disso? Deus tirou o povo com mão forte, mas durante 40 anos, Ele deixou que perecesse no deserto todos aqueles que não andaram segundo a vontade de Deus, que andaram segundo os seus costumes, o seu propósito, que não abandonaram as coisas do Egito. Eles não deixaram a escravidão, eles continuaram escravos e por isso foram mortos, cada um. Ele vai mencionar também a Balaão, porque ele diz que esses homens seguem as doutrinas de Balaão, que fazem tudo para ganhar algum proveito, para tirar algum proveito. Há um monte assim, fazendo de tudo para tirar algum proveito, e que não se alegra com a alegria de ninguém, mas ficam vibrando. Está vendo aí? Fulano que dizia isso e aquilo, que se dizia isso e aquilo, agora está aí jogado de novo. Eu sabia que não ia dar certo. Eles fazem festa, eles se vangloriam na desgraça dos outros. Balaão se vangloriava, ele foi comprado para amaldiçoar um povo, e há pessoas que vivem assim hoje, só para amaldiçoar pessoas. Você deve viver isso muito, Alexandre. A pessoa chega lá, começa a olhar. Você, ainda bem que você é um cara que não fala muito, porque gente que fala muito entrega logo os tesouros. Aí a pessoa está ali lutando, batalhando, tendo um pouquinho, daqui a pouco um olho de miséria desse aí chega, começa a botar catinga nas tuas coisas. Quanto mais na miséria você tiver, depender dele. Eles seguem a Balaão. Eles negociam em detrimento de outras pessoas. Eles ficam felizes quando alguém está sofrendo. Mas sabe de uma coisa? Ninguém fica impune diante do Senhor. Eles vão andar na rebelião de Coré. Esses homens fazem aquilo que havia uma ordem, que o povo de Israel não podia tomar nada dos povos que eles iam derrotando. E alguns desses se rebelavam contra isso e levavam coisas para as suas tendas que não convinham com a vontade de Deus.
Sabe, Mariana, o que tem na sua casa que desagrada a Deus? Se Deus falar com você, tira, joga fora, porque isso traz maldição. Aí Deus diz para as pessoas, no Êxodo capítulo 20, que a gente menciona muitas vezes aqui: não façam imagem de escultura. Quantas casas você entra hoje está cheio, mas eles acham que isso é vontade de Deus. Não, que mal há. Qual o problema? Mal há quando Deus já disse para não ter e você tem. Ah, mas eu não adoro. Problema, querido. Antes de adorar, Deus disse: não faça, não tenha, não coloque na sua casa. E a Bíblia está dizendo que eram homens ímpios. Não importa se ele tem título, se a roupa que ele usa é diferenciada, se está cheio de ouro pendurado por todo lugar, não importa. Se ele está te mandando fazer uma coisa que Deus disse claramente na sua palavra, não faça. Esses são homens ímpios, que vão receber a condenação que já foi estipulada para eles, antes de tudo. Por isso, queridos, cuidado com os papas da vida. Cuidado com esses grandes líderes que colocam a Bíblia de lado para te dizer o que fazer, quando estão dizendo o contrário ao que a Bíblia diz. Versículo 12 diz: quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalos, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocupar com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no meio do outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raiz e tudo. Cuidado. Sabe o que ele quer dizer aqui? Olha para a vida dessas pessoas. Olha o procedimento delas. Cuidado. Eu estava falando com uma amiga esses dias, e eu lembrando que a igreja primitiva, os líderes eram servos. A igreja dos primeiros dias, os homens que lideravam a igreja estavam preocupados em servir, em se doar, em fazer as coisas para o reino. O apóstolo Paulo escreve a Filemão acerca de um escravo que creu em Jesus e diz: se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar, coloca na minha conta. Já pensou, Alexandre? Os caras se doavam. Os líderes hoje só quer venha a nós, como dizem um povo aí. Só querem os lugares de honra, os melhores pratos, os melhores lugares, a melhor posição. Não estão dispostos a pagar preço por ninguém, a sofrer por ninguém, a perder noite de sono por ninguém. São semideuses, pastores de si mesmo. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra. Como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro, como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Não haverá nenhuma falta sem castigo. Por isso, pessoas que agem assim, sabe, ele vai falar de demônios que deixaram o seu status, onde Deus havia dado limites para eles. Esses anjos não obedeceram, Deus os expulsou e os guarda em trevas para o dia do julgamento. Essas pessoas acham que vão ser poupadas? Essas pessoas acham, Cícero, alguém acha
depois de 2, 3 palavras desanimar o seu coração, ela acha que ela vai ficar impune. Ela não vai ficar impune, não importa quem é. E se alguém, eu sei que você viveu dias difíceis, tem vivido dias difíceis aí. Porque há pessoas que aproximam de você não para bem, para mal. E vou te dizer, não importa que é família ou não é família. Elas vão pagar pelo que estão fazendo. E nós temos que ter consciência disso. Se alguém se acha que é melhor do que Satanás, que é mais poderoso que Satanás, que tem medo de ir para o inferno, agindo de qualquer maneira, fazendo o que lhe bem entende, acha que não vai ter condenação, você está redondamente enganado, meu querido. Nosso Deus é totalmente amor, mas Ele também é totalmente justiça. E Ele não vai deixar barato, porque Ele diz, ai, ai. Dentro desse texto aqui há um ai. Ai deles. Ai, sabe o que é o ai? É dor, sofrimento. Ai deles. Ai de ti, se mexes com um dos meus. Ai daquele que faz cair um dos meus pequeninos. Então, quando alguém chegar com conversinha fiada perto de você, pergunte a ele: você sabe a quem eu pertenço? Você sabe quem é o meu Deus? Sabe quem é o meu Pai? Cuidado, para não trazer condenação sobre a sua vida. Porque se você mexer comigo, você está mexendo com meu Pai. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Se alguém mexer com a tua nenenzinha lá, Alexandre, está enrolado, tá ou não está? Está enrolado. Quem que se mete? Mas há um povo aí, irmã Poliana, que acha que é mais corajoso que Satanás. Até o diabo, para mexer com um servo de Deus, pediu permissão. Se não sabe quem, lê o livro de Jó. Para o Satanás mexer com você, ele tem que ter permissão. E só tem 2 pessoas que podem dar permissão para ele mexer com você. Uma é você, a outra é Deus. Se você não deixar, ele não mexe. Se Deus não deixar, ele não mexe. Mas tem homens comedor de farinha, como diz o irmão Cícero, que acha que pode mexer na vida de alguém para mal, para destruir. Cuidado, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Eu quero concluir, não vou ler todo o texto de Judas, eu quero te estimular a ler todo esse texto de Judas. Mas eu quero concluir lendo a partir do versículo 20. Mas vocês, e ouça bem isso, porque eu quero que essa seja, Cícero, ouça bem essas palavras. Eu quero que você grave bem no seu coração, irmã Ivete, irmã Ana, todos nós aqui. Mas vocês, queridos irmãos, devem edificar suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. No que você acredita, fica firme nisso. Os homens vão nos bater, vão nos chacoalhar, vão nos mexer, para ver se a gente fica atordoado e não sabe mais no que crer. Não deixa, mantém firme. Mantenha firme na fé que vocês têm. E devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que as misericórdias do Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Amém? É isso que nós esperamos, a vida eterna com o Senhor. Porque ainda que nessa vida possa ter alguns momentos de prazer, nenhum deles se compara ao prazer na eternidade com o Senhor. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Aqui é uma adenda, hein? É um adendo.
Uma coisa é aquele que crê e age contrário àquilo que crê. Outra coisa é alguém que tem dúvida. Quem tem dúvida, você sabe. Ele está atento, ouve a resposta. Tem muita gente aí se passando como quem tem dúvida, mas não é dúvida. É só pretexto para contender. Cuidado. Mas aqueles que estão em dúvida, tenha compaixão. Tenha misericórdia deles. Salve alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordioso com eles. Mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para o mesmo pecado deles. Ajude as pessoas. Mas ajudar as pessoas não é fazer o que elas estão fazendo. É mostrar o exemplo na sua vida do que elas precisam fazer. Amém? Aí é onde entra a nossa fé. Tomem cuidado de tal maneira que vocês detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Cuidado. Cícero, uma coisa comum que a gente faz é encontrar com alguém e pôr a mão no ombro, né? Pessoas fazem isso. Cuidado com a pessoa que coloca a mão no seu ombro. Isso é um sinal de assimilação, de autoridade e de transferência. Cuidado com alguém que coloca a mão na sua cabeça. Quem é? Qual é a vida dele? O que ele tem para transmitir para você? Do contrário, cumprimente. Deus te abençoe, bom dia, tchau. Guarda a sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé para lermos o final. Versículo 24. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder, a autoridade que pertence a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém e amém. Ao Senhor Jesus, somente a Ele, todo louvor, toda a glória na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, naquilo que você coloca as suas mãos para colocar o pão sobre a sua mesa, somente ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero nessa noite fazer uma oração contigo. Se você tem enfrentado situações que têm desanimado você, que têm feito você duvidar da sua fé, eu quero que você entenda, isso não vem do acaso. Há uma força maligna trabalhando para te destruir, para derrubar você, não apenas por causa de você, mas por causa do nome de Jesus na sua vida. Nós queremos declarar nessa noite, como igreja de Jesus, que essas forças já foram destruídas para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Jesus já venceu em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você traga à sua memória cada uma dessas situações e nós vamos orar. Cada pessoa que disse uma palavra, que disse algo que trouxe tristeza, que trouxe rancor, amargura, que trouxe abatimento ao seu coração. E nós iremos orar, em nome de Jesus.